O como é a pergunta de 1 milhão. Quanto vale a pergunta? 1 milhão de reais, 1 milhão de dólares. É simples. É o que nós abrimos aqui na nossa introdução, dicas úteis e práticas para você ficar mais tranquilo e falar naturalmente. É você aprender a enxergar com o coração. Como aprender a enxergar com o coração? Para que a sua empresa, a sua igreja, ela funcione de forma orquestrada, ela funcione que nem um relógio, de forma orquestrada, dentro do ritmo, é preciso você entender a linguagem do coração. Você entenda que o manipulador, ele é diferente daquele que enxerga oportunidade. O oportunista, ele é que trabalha com um regime de interação fundamentado, sabe aonde? Na sensibilidade. Ele entende todo o processo. Gente, é muito fácil. Você não precisa enxergar a sua liderança, quem está subordinado a você, para a sua igreja funcionar, para o seu... enfim, os seus funcionários enxergar você, conseguir entender a sua voz de comando, porque a sua ferramenta hoje de trabalho, sua ferramenta que potencializa, verbaliza, como alguém diz, o que você pensa, é você saber usar com precisão essa ferramenta, melhor dizendo, uma ferramenta que consegue desarmar a arma, desarmar bombas. Você levar uma pessoa como a diplomacia de um país. Um bom diplomata, ele consegue preparar o caminho, por exemplo, a visita do ditador norte-coreano, o nosso diplomata, ele tem todo um protocolo diplomático para que haja uma interação sem surpresas. A ideia de surpresa é muito comum, porque a surpresa é o inesperado. A surpresa é você vai fazer um evento num salão de festas e é preciso entender que você tem um número de inscritos e você só tem 2 banheiros. Se as pessoas, 20 pessoas querem usar o banheiro ao mesmo tempo, vai dar problema. Tá aí um imprevisto. No nosso mundo da comunicação, é aquela história do mentiroso. O mentiroso, ele consegue mentir para todo mundo, mas não consegue mentir para todo mundo ao mesmo tempo. Uma hora ele vai ser pego. Daí vem os interrogatórios, daí chama a testemunha, pega as imagens, enfim, junta todo o quebra-cabeça para quê? Para encontrar falhas, encontrar rupturas. Daí, um bom orador, um bom líder, um bom comunicador, ele tem essas habilidades, mas isso é com treinamento, isso é com dedicação. Então mistura um pouco de psicologia, educação, pedagogia, didática. Esse pacote é o que nós podemos falar aqui, que é a semiótica. A semiótica, ela abarca todo esse processo, tanto de filosofia como psicologia, pedagogia e didática. Então, um linguista, ele é o profissional mais adequado para te orientar nessa área de conteúdo, formato e público, né? Conteúdo, formato e público, o destinatário. Gente, a ideia de destinatário é tão importante porque jamais a pessoa que não vai se colocar no lugar de uma pessoa que gosta de filme de ação, uma pessoa que gosta de filme de terror, Sexta-feira 13, né? Filmes da década de 80, de 90, porque eu sei a faixa etária dos meus alunos que estão inscritos. Se você tem medo, você não é um destinatário previsto pelo destinador. Gente, escute bem, você é o destinador. Você é quem prepara o conteúdo. Então, na sua mente, existe uma instância logicamente pressuposta
por você que é o enunciador, não é um narrador, mas o enunciador, o autor, o roteirista, o diretor. Quando você prepara um roteiro, você tem que ter em mente quem é que vai ouvir a sua palestra, o seu ensinamento. É por isso que hoje, todos os processos, eles têm passado pela nossa equipe, por mim, na questão de transformar, de adaptar alguns conteúdos, porque nós estamos num tempo que tudo é muito acelerado. Ninguém tem tempo, essa que é a grande verdade, para parar e ler, às vezes, um livro de 100 páginas. Então, cabe a você transformar esse livro em 100 páginas em um vídeo curto de 40, ou melhor, 25 segundos. Então você tem que ter a capacidade de filtrar, de usar os recursos que você tem e enviar para o destinatário previsto, que vai se colocar no lugar de telespectador, de destinatário ou de enunciatário. Essa é a palavra certa. Enunciar não é anunciar. Enunciador é aquele que vem antes do narrador. É a força que motiva o sujeito a buscar o seu sonho. Então, eu quero aqui abrir um parênteses antes de ler alguns tópicos. No mundo comercial, no mundo do marketing, não deixa de ser um mundo do convencimento, de converter uma pessoa a ser convertida ou levar ela a aceitar a uma religião. É todo um processo. Você prepara o sermão, você prepara o discurso, você monta uma narrativa. A narrativa é uma historinha que você vai contar e você vai ancorar ela. Ancorar aqui é criar um efeito de realidade. Se você que está ouvindo essa minha fala agora, quiser saber sobre ancoragem, se interessar sobre o assunto, se você pesquisar você não vai saber, que isso não está disponibilizado, porque a ancoragem ela é usada também em outros segmentos. Deixa aqui embaixo, nessa parte aqui, tá bem aqui embaixo, comentários, ou deixa aqui a sua dúvida. Ancoragem, ela cria um efeito de realidade. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, mas eu posso aprofundar. Se você quiser algum material extra, eu mando para você, ou a gente grava uma aula sobre ancoragem para criar efeito de referente e efeito de realidade. Existe método para isso. Aqui é como se fosse um bônus. Eu vou dar esse bônus para você, tá bom? Então vamos lá. Como que você leva uma pessoa a aceitar um comando seu, a fazer o que você quer? Vamos entender, você tem um produto. Qual é o produto? É o seu conteúdo, tá? Ou um serviço, ou uma técnica, enfim, um produto físico, um livro. Você acabou de escrever um livro, você é um pastor, você é um conferencista, você é um profissional que já está na área, e você tem muito passo a passo, muito know-how, muito conhecimento e precisa transferir isso e você colocou dentro de um livro. Então, quem está do outro lado é preciso entender que você é uma pessoa que é o cara nesse nicho, nesse conhecimento, nesse segmento. Então, 2 pontos que você precisa levar em consideração. As pessoas só compram ou por desejo ou por necessidade. As pessoas só vão parar para te ouvir ou se é por algum sonho, o desejo aqui é sonho, tá? Que foi construído na mente dele, ou por uma necessidade. Cabe você colocar na mente dele que há uma urgência de necessidade ou uma necessidade imediata dele consumir esse conteúdo, porque ele sabe que se ele não buscar a transformação, não buscar o aperfeiçoamento, alguém mais competente vai ocupar o lugar dele. Então é preciso estar sempre nesse processo de aperfeiçoamento, em busca de capacitação, para evitar o que aconteceu com o vizinho, né, que tinha uma loja numa rua muito famosa em Caraí, na rua Coronel Moreira César, e na década de 80 era muito comum, Copa de 70, Copa de 80, e ele consertava televisão da época da válvula e do serviço transistorizado, né? Semi-transistorizada e válvula. Então, época de Copa do Mundo já viu, a lojinha dele estava lotada. Até que nasceu o grande
conglomerado das Casas Bahia, que passou a vender televisão com uma entrada de 10% e você apresenta a conta de luz e você sai com a televisão nova. E ele não buscou o aperfeiçoamento, a lojinha dele fechou, e daí nós temos aí hoje as televisões de 4K, de HDMI, de plasma, e aquela geração ela foi vencida. Por quê? Não parou para ouvir e não aceitou a transferência de conhecimento. Então, entender quais são as ferramentas de transferência de conhecimento e, além disso, o formato, como que você vai levar esse conhecimento para o seu público, é muito importante. Não adianta você querer usar um português pesado, denso, robusto, sofisticado para um público de classe baixa, média baixa, de escolaridade, de pessoas simples. Elas não vão entender. Então, desconhecer quem é o seu público é a maior fraqueza de quem quer usar as dicas úteis e práticas que nós estamos falando aqui nesse curso, nesse método. Gente, dúvida você coloca aqui embaixo desse comentário, que vai ser muito importante para a gente aperfeiçoar a nossa interação.